Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui que a gente está fazendo, discutir o que, que são essas políticas públicas dentro do anarquismo, né? Pensando o século XXI, ok, 2023, pensando o Brasil, né? E aí, para ajudar a gente a refletir sobre isso, eu vou pegar o que o Kropotkin escreveu no verbete anarquismo que ele mandou para a Enciclopédia Britânica, ok? Se eu não me engano, no início do século XX, certo? Então, a Enciclopédia Britânica pediu que ele fizesse um verbete sobre o que era o anarquismo, porque não tinha esse verbete dentro da enciclopédia. E aí eu vou pegar o que ele escreveu. Eu acho que não tem tradução em português, então eu vou estar lendo em inglês. E aí, obviamente, fazendo a tradução, né? Então, em algum momento aqui eu vou parar, né? Para a gente discutir, ok? E vamos ver se o que ele está falando tem a ver com o que a gente está discutindo ou se ele está falando de uma coisa e a gente está pensando em outra no século XXI, entendeu? Eu acho que com certeza vão ter coisas diferentes, óbvio, né? A cabeça dele é diferente da minha. Mas é interessante para a gente discutir isso, ok? Então, ele vai começar lá dizendo o que é o anarquismo, né? É muito grande, são 7 laudas, então eu vou pegar só uma parte para a gente discutir agora, a gente pode até pegar outro para discutir. Tem um pedaço que é muito histórico, né? Ele vai pegar vários autores como exemplos de início do anarquismo, ok? Enfim, então ele tem consciência dos anarquistas já se organizando em sindicatos, né? Enfim, né? Então ele tem essa consciência, então ele está pensando no que seria uma sociedade anarquista, mas ele não tem um modelo já visto de sociedade anarquista, porque não dá para considerar como de Paris, né? Uma organização anarquista, porque tinha outros grupos lá dentro, ok? E ele não tem, obviamente, ele morre antes de ter a Revolução Espanhola, ok? E na Revolução Russa eu não tenho certeza se ele tem conhecimento do que acontece na chamada Makhnovitina, ok? Então, enfim. Mas ele também já estava bem velhinho, enfim, estava encarcerado dentro da casa dele pelos bolcheviques, então não sei se ele tem acesso ao que está efetivamente acontecendo. Então vou pegar o que ele escreveu aqui para a gente pensar. Então ele vai dizer o seguinte: o nome dado, né, o anarquismo é um nome dado a um princípio ou teoria de vida e conduzida sobre que a sociedade está concebida sem governo, né? A harmonia de tal sociedade sendo obtida não pela submissão da lei ou pela obediência de qualquer autoridade, mas pela livre acordo concluído entre os vários grupos. Interessante, ele fala grupos profissionais e territoriais, então ele deixa claro que esses acordos também são territoriais, ok? Livremente constituído pelo bem da produção e consumo, como também pela satisfação de infinita variedade de necessidades e aspirações de um ser civilizado. Não sei o que ele quer dizer aqui com ser civilizado, entendeu? Né? Em uma sociedade desenvolvida nessas linhas, a associação voluntária, que já agora, olha que interessante, que já agora começa a cobrir todos os campos da atividade humana. Olha que interessante, ele está falando que uma sociedade desenvolvida nessas linhas, associação voluntária, que já agora começa a cobrir todos os campos da atividade humana. Então ele está olhando para a sociedade dele e está falando: eu estou vendo em vários campos da sociedade humana esse tipo de organização. Você está entendendo? Ele está dizendo isso aqui, né? Associação, lá. Então, sociedade humana tomará da mais grande extensão. Ou seja, o que ele está vendo agora, o que é o anarquismo para ele? Aquilo que ele já está vendo pipocando vai tomar uma grande extensão quando se dá anarquismo. Que vai, como vai substituir o próprio Estado em todas as suas funções. Ou seja, o que ele está vendo ali pipocando, as pessoas se organizando, né? Eu não sei dizer se ele está olhando para todas as sociedades, se ele está olhando para a sociedade europeia, industrial, ok? Não dá porque não deixa claro aqui, mas ele está dizendo o quê? Eu estou já observando isso pipocando em vários lugares. O que é o anarquismo? É isso levado a uma extensão maior. Ou seja, o anarquismo não é uma criação do nada. Você está entendendo? Não, isso está acontecendo já
isso vai, de certa forma, se organizar melhor, e aí isso vai chegar numa extensão maior, beleza? Tá, aí ele vai continuar. Eles representariam, né? Eles representariam uma rede entrelaçada, composta de infinitas variedades de grupos e federações de todos os tamanhos e graus, locais, regionais, nacionais e internacionais, que sejam temporárias ou mais ou menos permanente. Ou mais ou menos permanente. Ele não diz permanente. São temporárias e permanentes. Mais ou menos permanente. O que eu estou entendendo? Por que mais ou menos permanente? Porque provavelmente ela tem a atribuição de se autotransformar a todo momento. Não é uma coisa fechada. Ah, constituiu, beleza. A partir de agora não muda mais. Não, ele é mais ou menos permanente. Por quê? Porque muda o ser humano. Muda as suas habilidades, muda as suas necessidades e muda os seus interesses. Logo, ela não pode ficar daquele jeito sempre. Senão ela fica o quê? Ossificada. E ficando ossificada, ela quebra e desestrutura. Então tem que ser maleável essa sociedade. Aí ele continua. Para todos os propósitos: produção, consumo e trocas, comunicação, acordos sanitários, educação, proteção mutual, defesa do território. Olha que interessante. Defesa do território. Então ele não está falando que todo mundo vai ser anarquista, não, galera. Porque se tem defesa de território, você vai defender o território de quem? Tá todo mundo anarquista? Tá todo mundo igual lá? Tá todo mundo colaborando? O planeta inteiro? Vai defender o território de quem? Dos ETs? Só se for do ET. Por quê? Não tem que defender território se já tá todo mundo anarquista. Então ele não tá falando isso. Ele não tá falando que todo mundo vai ser anarquista. Porque ele diz aqui claramente: defesa do território. Então esse território vai ter que ser defendido. Por quê? Porque tem gente que não é anarquista que vai atacar esse território. Não vai querer esse tipo de organização. Você está entendendo? Então ele diz isso. E ele continua. E do outro lado, a satisfação também, né? Da questão científica, artística, literária e as necessidades sociais. Mais ainda, tal sociedade representaria tal sociedade não representaria algo imutável. Pelo contrário, como visto na vida orgânica, na sua grande extensão, a harmonia seria resultado de um ajustamento de trocas e reajustamento de equilíbrios entre uma multidão de forças e influências, e esse ajuste seria mais fácil de ser obtido, como nenhuma das forças curtiria uma proteção especial do Estado. Ou seja, elas vão se organizando, essas sociedades, elas tentam fazer, então, arranjos locais, regionais, ele diz nacional e internacional, então ele está levando em consideração que tem um território, né? E elas vão se territorializar, e aí elas precisam o quê? Se organizar de uma forma que elas consigam manter esse processo interno delas, ok? E ele acha que, se formando desse jeito, você não vai ter, obviamente, o quê? Você não vai ter, né? Todo mundo falando que legal, eu quero ser anarquista. Você pode ter problema. E aí você tem o quê? Você tem que ter uma certa possibilidade de defesa. Você tem que se defender. E galera, ele não sabe nem que existe fascismo ainda, hein? Quando ele escreveu isso aqui. Provavelmente ele conhece grupos chamados na época dele radicais de direita. Existiam já esses grupos. Você tá entendendo? Que defendiam os patrões, porque também o fascismo não é uma coisa assim, o cara acordou e falou, vamos virar fascista. Isso já existia. Você tá entendendo? Não como nós fascistas, mas existiam esses grupos radicais que eram contra a greve, por exemplo. Então ele deve conhecer, e ele fala, esses caras nunca vão ser anarquistas. Então a gente precisa se proteger deles. Então ele está dizendo isso. Ok? Bem, só que essa proteção não vai vir do Estado. Então ele está dizendo isso. Essa proteção não vem do Estado. Né? Então, só para pegar essa primeira parte aqui, o que ele está dizendo, pessoal? Ele está dizendo que ele está olhando nas sociedades, ele está vendo já essas organizações, está entendendo? Entre os seres humanos, elas vão, de uma hora para outra, também tem que se unir, vão se aglutinar, vão criar, então, espaços
né, de certa forma já maiores, que vão partir do local para o regional, para o nacional, para o internacional, mas nem todo mundo vai ser anarquista. E aí ele disse que existe a necessidade de uma defesa do território. Ok? Então ele está falando, tem que ter uma defesa do território. Se não tiver essa defesa, vai ser destruído essa experiência. Né? Bem, e aí ele continua que isso vai abarcar toda a vida da pessoa. Né? Tanto a questão econômica, quanto a questão cultural, científica, do trabalho e assim por diante. Para a gente pensar, isso é possível? Se uma sociedade que abarca tudo e todos de uma vez, assim, você está entendendo? Enfim, é o que ele está pensando nessa época que ele escreveu o verbete, ok? Bem, então ele está pensando nesses arranjos, né, para a gente fechar agora, porque senão vai ficar muito extenso, porque tem mais coisa para discutir. Está pensando nesses arranjos. Aí eu pergunto assim, do que eu estou falando para trás, tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver na minha cabeça. Tudo a ver. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas vão se organizar pensando em políticas voltadas para a maioria, para todos que estão ali. Que políticas são essas? Políticas públicas. E até ele comenta, né, no final, é bom que isso seja obtido sem que tenha uma proteção especial do Estado. Ele pensa nisso, tipo assim, quanto menos o Estado interferir nessas políticas públicas, é melhor para a sociedade se auto-organizar. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo. Mas ele pensa o quê? Que essas políticas vão acontecer fora do Estado. Beleza? Então as políticas públicas são importantes para ele. E não vão ser totais. Não, todo mundo vai ser anarquista, não. Ah, um dia todos vão ser anarquistas. Pode ser que na tua cabeça. Na do Kropotkin ele deixou claro no verbete de que isso não vai acontecer. Tanto que ele fala, num dado momento aqui, que há uma necessidade da defesa do território. Você fala, mas será que você traduziu certo, Amir, isso? Será? Porque está em inglês, né? Será que você traduziu? Ele fala aqui, ó, Defense of the Territory. O que é isso? Defense of the Territory. Você não precisa ser nenhum, né, grande intelectual da língua inglesa para saber que defense é defesa of the do território. Território, entendeu? Então ele está falando isso. Se tem defesa do território, é porque ele imagina que nem todo mundo vai querer essa sociedade. E é óbvio que ninguém todo mundo vai querer essa sociedade. A sociedade não vai ter propriedade privada. Se você tem troca com muitas pessoas, é óbvio que não vai ter propriedade privada. E o cara que quer propriedade privada, você vai lutar pela propriedade dele. Ele vai se revoltar e vai querer atacar essa sociedade. Então é evidente isso, ok? Bem, se tem uma defesa do território, como é que vai ser feita essa defesa do território? Vai ser feita como? Com beijos, abraços, flores para as pessoas? Não, pessoal, vem aqui, eu quero ter um abraço. Não precisa me explorar, vamos ter uma sociedade melhor. Não sei, ele não diz aqui, mas eu ficaria muito surpreso, né, se ele acreditasse de que flores nas mãos iam fazer esses caras, né, parar de atacar esse território, né, essa região, a área, depende então do tamanho dela territorialmente, né, ok? Para brecar esse avanço. Então são duas coisas que eu queria fechar. Primeiro, ele fala que já existem isso vai se alargar, é isso que ele está pensando, mas isso não vai ser total. Por quê? Porque ele pensa numa defesa do território. Se você pensa na defesa do território, você está defendendo de alguém. E não me parece que ele está falando aqui de ETs. Né? Que esse território está todo mundo na terra toda. É anarquista agora, e aí o problema são os ETs que querem atacar a gente e acabar com o anarquismo. Entendeu? Enfim, então era isso que eu queria pensar aí com vocês, para a gente, né, discutir um pouco. Beleza? E aí tem mais coisa aqui. Esse verbete é muito interessante, você está entendendo? Ele tenta ser bastante minucioso e, ao mesmo tempo, né, ele tenta ser muito claro, já que pessoas que vão ler isso daí não são anarquistas, provavelmente. Então ele está tentando o quê? Desmistificar o que é o anarquismo, né? Beleza? Então era isso, pessoal. Depois a gente conversa mais. Um abraço.